Olá, olá! Hoje eu vou continuar o vídeo anterior sobre síndrome do túnel do carpo. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá para poder aproveitar melhor o conteúdo de hoje. Conforme eu já havia dito, não existe uma dica milagrosa que serve para todas aquelas situações que eu mostrei lá na planilhinha, aqui na minha lousinha para vocês, certo? Então, eu separei para hoje aspectos que eu comentei lá no vídeo anterior e que servem para todo mundo como, na verdade, uma conscientização daquilo que a gente pode mudar no nosso dia a dia para melhorar a nossa saúde, tá? E que aí influencia tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Então serão dicas bem gerais mesmo, não tem milagre, mas fica como um vídeo de reflexão daquilo que você pode melhorar e não só pensando em síndrome do túnel do carpo. Mas eu vou usar aquele esqueminha do vídeo anterior como base para a gente discutir. Então lembra que eu fiz essa luzinha, vou até ajustar aqui, da síndrome do túnel do carpo, falei um pouquinho sobre a definição, né? Falei um pouco da questão do edema, porque que o edema influencia na síndrome do túnel do carpo, e o primeiro aspecto discutido foi o aspecto traumático, foi o aspecto ergonômico. Nesse item, o que eu costumo fazer é trabalhar bastante com a avaliação osteopática e com a avaliação da microfisioterapia. Como eu disse no vídeo anterior, o nervo mediano ele não é só comprimido ou sensibilizado no túnel do carpo. Isso pode acontecer em todo o seu trajeto. Então é preciso fazer uma avaliação do local em que isso está acontecendo para liberar o nervo, às vezes entrar com técnicas também de mobilização neural, enfim. Então eu costumo trabalhar dessa forma. Além disso, é importante a avaliação ergonômica, seja no trabalho, seja nas atividades de lazer, até mesmo na postura que a pessoa dorme. Às vezes precisa passar com um terapeuta manual para a confecção de uma órtese individualizada de repouso, para essa pessoa poder dormir de uma maneira adequada, não com essa flexão de punho. Então, como que é o mobiliário, quais são as ferramentas que essa pessoa utiliza, quais são as posturas dessa pessoa para poder fazer uma correção, uma intervenção. Aí o outro aspecto que foi colocado aqui era o aspecto da gestante, né? Num determinado momento é possível entrar com drenagem linfática nas gestantes e isso dá uma reduzida no edema, pode trazer um alívio, mas lembre-se que muitos desses aspectos muitas vezes estão correlacionados, não é que ou você tem uma coisa ou outra. Então a pessoa pode ter uma situação de edema corporal que favorece, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo numa situação em que a pessoa, por exemplo, trabalha fazendo escova no cabelo várias horas por dia. Isso é apenas um exemplo que eu estou trazendo aqui. Depois eu comentei a questão da inflamação de baixo grau. E aí existem vários aspectos, trouxe alguns, que trazem essa inflamação que começa lá no intestino. Então, desde o estresse físico, eu dei exemplo de uma grande cirurgia que a pessoa passou, o estresse emocional, que você pode reconhecer, buscar ajuda profissional, a alimentação. Então, como que é a sua alimentação? Você exagera no carboidrato simples, você come muito doce, você come muita fritura, muito industrializado, muitos alimentos com conservante. Lembra daquela dica dos nutricionistas, né? De descascar mais e desembalar menos. Então, você alimenta muitas bactérias ruins do seu microbioma. Lembra que nós somos 10% humano, né? Para cada célula nossa tem mais 9 que não são nossas. São células desses micro-organismos e nós gerenciamos essa comunidade. Então, como você gerencia
né? Com que tipo de alimento você nutre essa comunidade, você favorece o crescimento das bactérias ruins, por exemplo. Então é interessante ter esse aspecto, né, essa reflexão para esse aspecto. A pessoa pode também buscar ajuda se quer ter uma alimentação mais adequada, refletir mais sobre sua alimentação, buscar ajuda de um profissional também. E eu falei das toxinas também, né? Então, principalmente dos disruptores endócrinos do nosso dia a dia, que você pode fazer outras escolhas a respeito dos cremes que você usa, do shampoo, do condicionador, da pasta de dente, do detergente, do sabão de lavar roupa, tudo isso, os produtos de limpeza para casa, as maquiagens que você usa, o agrotóxico, né? Se você tem a oportunidade de consumir alimentos sem agrotóxico ou fazer todo um processo de limpeza, de trocar água várias vezes, usar bicarbonato, usar vinagre, tudo isso para ir tirando o máximo de agrotóxico do seu alimento, porque isso vai gerar uma inflamação de baixo grau no seu corpo. Além de tudo, muitos dos produtos têm substâncias que imitam hormônios, e isso também vai gerar todo um desequilíbrio hormonal no nosso corpo. Lembram que as coisas elas se correlacionam aqui, né? Porque eu até falei do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que comandando várias questões hormonais no nosso corpo. Imagina uma substância imitando um hormônio entrando nisso tudo, o quanto desregula, né? Então eu falei até desse eixo em relação à função da tireoide, em função dos rins também, que foram mais outros dois itens que entraram aqui, né? E em relação à função do rim, isso tem também uma influência do quanto nós estamos intoxicados, porque os rins eles são responsáveis por toda a filtragem ali. Então, quanto menos intoxicada, menos inflamada, menos oxidado estiver, melhor o funcionamento desses órgãos. Eles vão drenando, inclusive, toxinas também. E em relação às toxinas, é muito importante aqui eu colocar a questão da atividade física e do sono. As pessoas pensam muito na atividade física, né, para ganhar massa muscular, para eu ter força para desenvolver bem minhas atividades, consequentemente ter menos casos de artrose, mas o sono também é responsável por eliminar toxinas, eliminar ácidos, e também a questão tanto do sono quanto aliás, eu falei da atividade física, é responsável pela eliminação dessas toxinas, e o sono também é responsável pela eliminação dessas toxinas. Então, avaliar se o meu sono está adequado, e também se eu durmo em horário adequado para uma produção adequada da melatonina, que é um dos principais antioxidantes do nosso corpo. Então, preciso dormir cedo para ter esse benefício no meu corpo e praticar atividade física com esse fim também. Até saber se a pessoa transpira muito ou transpira pouco. Às vezes a pessoa ela nem transpira, ou seja, ela tem até uma dificuldade de eliminação ali pelo suor, que é outra forma de eliminação. Falei dos rins, pela urina, o suor também, né? Os pulmões também são fontes de eliminação, por isso exercícios respiratórios são importantes também. E os exercícios respiratórios, eles também servem para eu regular bem o meu sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e o parasimpático. Então, quando eu tenho, por exemplo, um quadro de simpaticotonia, né, às vezes eu vou transpirar muito, eu vou ter a prisão de ventre, né, aquela constipação intestinal, e também eu vou ter uma respiração muito acelerada. Então é importante, através da respiração, eu consigo regularizar esse sistema e, consequentemente, interferir em todos os outros. O batimento cardíaco, até o funcionamento dos meus intestinos, do meu estômago, né, o controle das minhas emoções também, as sensações que eu tenho através dessa respiração. E aí não esqueça, né, que a emoção eu coloquei aqui como
numa hierarquia algo que controla muita coisa, né? E aí também dentro das funções tireoidianas, também falei da questão do uso de hormônios contraceptivos. Então é importante dar uma avaliada o quanto eles estão interferindo no seu organismo, se existem outras opções para você, enfim. Isso tudo você pode discutir com o profissional que te atende. Em relação a toda essa questão das toxinas, essa inflamação de baixo grau, quem tem muito olhar para isso são os profissionais que fazem esse estudo integrativo, por exemplo, a fisioterapia integrativa, que é algo que eu estudo bastante, que eu aplico nos nossos clientes, né, nos meus clientes no caso. Então são essas as técnicas que eu acabo usando, existem outros profissionais que usam outras formas de abordar também, que complementam todo esse trabalho. E eu espero que essa reflexão a respeito de saúde de uma forma geral e que também influencia na síndrome do túnel do carpo tenha te ajudado. Até a próxima!